Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa Semana do Caminho. Para quem for assistir depois, boa noite, bom dia ou boa tarde, que possa aproveitar todo esse conteúdo aqui que vai ficar à disposição de todos. A Semana do Caminho, em nossa casa, no Centro Espírita Caminho de Damasco, ela é uma semana de comemoração ao aniversário da nossa casa. A nossa casa, esse ano, completou 70 anos, no último dia 17 de julho. Então, um tempo bastante rico, em que a casa esteve aí sempre aberta, atendendo a tantas pessoas necessitadas, através do trabalho de voluntários, trabalhadores, né? A espiritualidade, contando com a espiritualidade. Então, nós comemoramos o aniversário da casa sempre com uma semana de palestras. Então, essa semana nós tivemos ontem, teremos hoje, virtual, amanhã ela será presencial e também será transmitida ao vivo pelo Facebook, e na quinta e na sexta-feira também de forma virtual, sempre às 8 horas. Então, estão todos convidados a nos acompanhar aqui para uma semana de aprendizado. Essa semana ela foi idealizada pelo seu Alcides Gregório, saudoso seu Alcides, que já se encontra na pátria espiritual. Foi ele que idealizou essa semana, né, escolhendo um único tema para que fosse desenvolvido por convidados diversos. E é uma semana muito rica de aprendizado, porque a gente acha às vezes que um único tema, eles vão estar sempre abordando pontos em comum, e não. Quando a gente assiste às palestras, a gente observa que são sempre riquíssimos as abordagens que são feitas. Então, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível. A Semana do Caminho é feita para vocês. Então, que nós possamos realmente estar unidos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Então, agora, vamos lá então, né? Começando sempre como fazemos no início das nossas reuniões, vamos fazer a nossa prece de abertura. Hoje o nosso convidado aqui é o nosso conhecido já e querido Adilson Ferreira. Então nós vamos fazer a prece para que nós possamos entregar para que o Adilson possa fazer a apresentação dele. Então vamos nos acomodando, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando a nossa mente, respirando profundamente, pedindo ao nosso Pai Criador que envolva a todos nós em muita luz, em muita paz, para que nós possamos nos mantermos em sintonia com a espiritualidade, que possamos aproveitar da melhor forma possível todo o ensinamento que nos será dado esta noite, que possamos, com o auxílio dos nossos mentores espirituais, nos concentrarmos a este pão espiritual que nos será ofertado a partir de agora. E vamos pedindo também a espiritualidade ao nosso Mestre Jesus, que envolva o Adilson Ferreira em muita luz, para que ele possa trazer tudo que ele preparou para nós esta noite sobre a luz do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Então, aqui temos Adilson. Adilson, boa noite. Boa noite. Adilson já é conhecido da nossa casa, muitas pessoas que assistem a palestra dele lá ficam encantados. Adilson é palestrante, Adilson é um escritor também, os livros dele são maravilhosos. Que nós possamos aí contar com todo o teu conhecimento para que você possa enriquecer a nossa noite hoje, tá bom? Perfeito. Fique à vontade, agora é com você. Tá bom, obrigado. Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos, queridos amigos do Caminho de Damasco. Que Jesus esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada.
É uma honra, uma alegria muito grande estar participando das comemorações dos 70 anos do Caminho de Damasco, né? Então, um abraço aos dirigentes, aos trabalhadores, a todos os frequentadores e amigos dessa casa tão especial. Nós vamos falar, então, do Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, é tudo a mesma coisa, tá? Então, nós vamos fazer uma viagenzinha no tempo, até chegarmos na visão atual do Sermão do Monte, tá? No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução, tem uma anotação que diz que os Evangelhos de Jesus podem ser divididos em 5 pedaços. Esses pedaços são atos comuns da vida daquela época, de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que foram utilizadas para fixar dogmas, rituais nas várias igrejas. Esses 4 primeiros tópicos podem divergir um pouquinho de um para outro segmento religioso. Agora, o 5º, esse não tem como divergir. É a parte do ensino moral de Jesus. Por quê? É ali que Jesus está nos ensinando a respeito, por exemplo, da humildade, do perdão, da pureza. Aí não tem discussão. Essa mensagem não há motivo nenhum para um achar que é desse jeito e o outro ser do outro. Então, é extremamente claro o ensino moral e que é o importante. Então, Jesus nos deixou o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Que sintetiza todo esse ensinamento moral do Cristo. Ele é tão bonito e tão completo que até Gandhi, Mahatma Gandhi, chegou, e não é cristão, chegou a comentar que se todas as escrituras sagradas se perdessem ao longo do tempo e tivesse sobrado tão somente o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a mensagem estava dada. Ou seja, a gente teria tudo para modificar o coração da humanidade. Então é preciso ter um entendimento racional para compreendermos esse sermão tão lindo nos dias de hoje, sobretudo nos dias de hoje. Então, resumindo, só para a gente recordar, bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Então, era Jesus dizendo que bem-aventurado, feliz, quem fizesse isso, né? Agora, é difícil entender feliz, bem-aventurado, para aqueles que acreditam em uma única existência, uma única caminhada aqui, sobre a Terra. Só uma. E depois já vai para uma decisão final. O inferno, o céu, seja o que for, né? Então, é difícil para quem tem essa visão de uma única vida entender a bem-aventurança. Fica meio complicadinho, né? Nós sabemos que bem-aventurado, feliz, do ponto de vista material aqui da Terra, é aquele que tem conquistas, aquele de boa sorte, aquele que tem bens, posses, um bom trabalho, boa saúde, projeção, boa condição financeira. Isso do ponto de vista material. Não que signifique algo ruim. Não, de forma nenhuma, né? Prejudicial, não. Só que tem que ser bem utilizado, né? Agora, do ponto de vista espiritual, que é o foco da mensagem de Jesus, ele focava na parte espiritual. O objetivo do sermão era reforçar as regras básicas para o bom comportamento humano. Também, o sermão auxilia a elaborar novos pensamentos para que a gente possa fazer as modificações que todos nós precisamos. Esse sermão, bem vivido, permite que instalemos em nós o reino dos céus. O reino dos céus não é mais aquele local demarcado, né? O céu lá com cerca elétrica, porteiro. Não. Reino dos céus é a paz, é a serenidade, é a consciência tranquila em cada um de nós, em perfeita harmonia com o Criador. Só que vamos pensar,
Para aquele que acredita numa única existência, na unicidade, ao mesmo tempo, estão vendo nessa caminhada da Terra, ao longo dessa vida, pessoas com diferentes sortes, vamos dizer sortes, né? Um com saúde, outro doente, um rico, outro pobre, um com trabalho, outro desempregado, um com vida longa, outro retorna rapidinho, e que vivem, muitas vezes, essas pessoas que acreditam numa única existência, ficam procurando e não encontram respostas para tantas diferenças. E ao ouvir o sermão, olha, é feliz quem sofre, é feliz quem tem sede de justiça, é feliz quem sofre perseguição, feliz quem perdoa. Para quem acredita numa única existência, ele começa a pensar, poxa, as bem-aventuranças parecem mais uma contradição. É estranho, né? Sugere mais uma punição do que uma oportunidade de crescimento. Aí eu vou viver uma única vez e estou desempregado, tenho fome, sou doente. É uma punição, né? Então, como o sermão fala de uma má sorte, e se ele quer trazer felicidade? Estranho, né? Ele está falando de uma má sorte, mas ele fala em trazer a felicidade. Então, tem que existir explicações, colocando tudo isso, o sermão, na rota de Jesus, no caminho de Jesus. Tem que ter uma explicação, né? É preciso, então, raciocinar, é preciso estudar, compreender a mensagem de Jesus, né? Que inclui o sermão, levando em consideração os seguintes pontos. Primeiro, vamos gravar essa sequência, tá? Primeiro, quando ocorreu o Sermão do Monte? Segundo, qual era o contexto histórico naquele local há 2000 anos? É importante isso, né? O contexto histórico. Terceiro, dificuldade de entendimento desse sermão para os judeus. Encontraram dificuldades, né? Vamos pensar também nas traduções que os evangelhos passaram ao longo do tempo. E no evangelho também está inserido ali costumes, hábitos, cultura dos judeus. Deveria estar, mas nem sempre está. E quinto ponto, as distorções ocorridas ao longo do tempo. Distorções acontecidas no evangelho de Jesus. Mexeram. Então, ao longo do tempo, nós perdemos um pouquinho o endereço de Jesus. Tanto é verdade que Jesus, que falou de amor o tempo todo, de paz, no século XI, a humanidade desembocou nas cruzadas. A Inquisição era morte, era guerra, para levar o nome de Jesus. Perdemos um pouco o endereço dele, né? Então, nesses 5 tópicos que eu falei, vamos começar logo pelo primeiro, hein? Quando ocorreu o Sermão do Monte, tá? Foi no início da caminhada de Jesus, a caminhada messiânica, que era por volta do ano 30. Jesus havia se deslocado para a Galileia, cidade de Cafarnaum, e ali ele permaneceu naquela região, na Galileia, cerca de 7 meses. Foi ali que ele convidou 12 homens para serem os seus discípulos mais imediatos. Jesus estava inserido no contexto vivido por todos os judeus. Ele era judeu, então ele vivia todo aquele clima que os judeus viviam. O sermão que Jesus deixa, o Sermão do Monte, foi logo no início, ali mesmo na região de Cafarnaum, no monte que é conhecido como Monte Curum Hatim, tá? E os discípulos que haviam acabado de começar a seguir Jesus ainda não conheciam bem, não tinham um bom entendimento, né? Estavam logo no início, conheciam praticamente nada. Tanto que talvez até o Sermão do Monte tenha sido provocado por uma falta de entendimento de um deles, que seria Levi, que depois muda o nome para Mateus. Mateus, ou Levi, trabalhava na coletoria, ele era coletor de impostos, era um publicano,
e que recebe, logo no começo da caminhada de Jesus, um número grande de pessoas que vinham à procura do mestre, porque ele já começava a ficar conhecido, e que vinham na expectativa de encontrar Jesus, né? De ouvir uma palavra, de ser curado. E aí Levi, Mateus, conversando com essas pessoas, não entendendo ainda, ele falava do reino dos céus, mas ali ele comete um deslize. Jesus precisava de trabalhadores, mas ali no meio daqueles que procuravam, tinha aleijados, pessoas com dificuldade de relacionamento, um monte de coisas. E aí Mateus diz, ou Levi, diz, olha, ele precisa de trabalhadores, mas vocês, nessas condições, é meio complicado, né? E aquelas pessoas ficaram chateadas. Mesmo assim, Jesus ia falar no alto do monte, com um ratinho, e eles vão. E ao ouvir a mensagem de Jesus, e Jesus tomou conhecimento desse diálogo de Levi, ou de Mateus, com essas pessoas que estavam ali. Então, eles vão até o alto do monte, acompanham o sermão e saem tão aliviados daquele momento. E Levi, também com o coração machucado por ter maltratado sem querer aquelas pessoas, se encontram e se abraçam logo após o sermão. Então, os discípulos não haviam entendido ainda. Demoraram ainda um tempo. Segundo ponto, contexto histórico daquele local, há 2000 anos. É importante isso. Eles viviam sob o jugo do domínio romano, os judeus, né? Os judeus, ao longo dos séculos, passaram por contínuas dominações. E no ano 63 a.C., acontece a dominação romana. O Império Romano toma conta do lugar. Opressão, impostos pesados, desprezo, orgulho ferido. E olha que o judeu carregava em si aquele orgulho, né? Era o povo escolhido de Deus, mas passando por uma situação tão ruim. Criou-se ali naquela região até partidos destinados a fazer confronto com o Império Romano. Inclusive como se fossem guerrilheiros. Um deles era o partido dos Zelotes, onde participava Judas Iscariotes. Então, eles, o judeu, que aguardava a vinda do Messias, cantado durante tantos séculos pelos profetas, com tanto sofrimento que vinha acontecendo ao longo dos séculos, eles começaram a imaginar um Messias diferente. O Messias verdadeiro vinha para ajustar a lei, né? Colocar no caminho certo. Mas diante de tanta opressão, de tanto sofrimento, eles começaram a imaginar que o Messias vinha para libertá-los de quem os escravizava, o jugo romano, né? O Império Romano que estava ali. Com relação à religião, naquela época, que era o judaísmo, né? O judaísmo, eles imaginavam, por exemplo, após a morte, coisas confusas. Mesmo dentro do grupo de sacerdotes, eles tinham dificuldades para entender. Uma parte dos judeus acreditava na ressurreição dos bons e acreditava na punição eterna para os maus. Outra parte dos judeus acreditava numa coisa chamada Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot é roda das existências. Reencarnação, né? Meio esquisitinha, mas era. A ideia de ir e voltar, mas não entendiam nada. Não tinham o entendimento que nós, espíritas, graças a Deus, já temos, né? E outra parte ainda, que era o grupo dos saduceus, aí era muito interessante. Acreditavam em Deus. Entretanto, acreditavam numa única vida e que, ao morrerem, acabou tudo, não sobrava mais nada. Deus premiaria ou puniria ao longo dessa única caminhada e morreu, deixou de existir. Ainda nesse contexto, a vinda de Jesus, a mensagem dele, né? Jesus disse que era o Messias, deixou extremamente claro, né? Eu sou o Messias. Nós vamos ver, por exemplo, um episódio onde, logo no comecinho, Jesus com os discípulos
que estavam em Cafarnaum, se dirigem a Nazaré, também ali na região da Galileia. Nazaré é onde Jesus viveu praticamente a vida toda. E eles vão para a sinagoga. Jesus era conhecido na sinagoga. Ele era judeu e frequentava a sinagoga. Chegando lá, ele é convidado para fazer a leitura da Torá. Ele sobe na Bimá. Bimá é um palquinho, um palanquezinho, para ele poder fazer a leitura da Torá. Ele sobe ali e faz a leitura dos trechos de Isaías, do profeta Isaías. E num determinado momento, Isaías está falando da vinda do Messias para a Terra. E Jesus falando, né, que o Messias viria e tal, ele mais ou menos, né, se me permitem a brincadeira, Jesus, quando leu que o Messias viria, ele talvez seja o primeiro a cantar aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E ele fala, sou eu o Messias, né? Então ele se declarou ali de uma forma tão clara. Quase mataram Jesus. Colocaram para fora da sinagoga e iam jogá-lo num morro, e os discípulos ajudaram e eles partiram, saíram, né? Mas ele se declarou o Messias. A sua mensagem, o Evangelho, ele falou em hebraico e aramaico. É a mesma língua, praticamente. O aramaico já está praticamente morto, né? E foi registrado por discípulos dele, considerando os costumes e os hábitos dos judeus. Ele falava para judeus, né? Ele falou claramente, Jesus claramente, sobre a reencarnação, há 2000 anos. Quando ele, por exemplo, um diálogo com Nicodemos. Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ah, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas eu não posso, né? Como que eu voltaria ao ventre da minha mãe? E aí Jesus, provavelmente, se reportando à ideia que alguns judeus tinham a respeito do Gilgul Neshamot, que é a ida e vinda, ele diz a Nicodemos, que era mestre dos fariseus: Nicodemos, você é mestre em Israel e desconhece isso? Ele se reportava, muito provavelmente, a ida e vinda, né? Mas só que a reencarnação mesmo, muito embora Jesus tenha falado, né, não com o termo reencarnação, porque ele surge só a partir da doutrina espírita, mas a reencarnação, o entendimento, precisaria de tempo para ser compreendida por eles e pela humanidade de uma geral. Vamos para o terceiro tópico. A dificuldade de entendimento do sermão por parte dos judeus lá, há 2000 anos atrás. Num contexto de revolta total, sofrimento, privação, ódio, imagine Jesus no alto do monte Kurum Hatim, fazendo o sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que sofrem. Então, vamos lá, imagine Jesus falando para aquele grupo de judeus, ali oprimidos pelos romanos, pagando impostos pesados, sendo maltratado, orgulho ferido, e Jesus diz: meus irmãos, vocês são felizes porque sofrem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles iam dizer para Jesus: mas eu não quero chorar. O que é isso? Não quero, não. O romano está sorrindo e eu chorando? Não. Jesus dizendo: você é feliz porque tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eles dirão: eu não quero ser injustiçado. Imagina, não quero não, de jeito nenhum. Jesus, não estou entendendo o que você está falando, não. Bem-aventurados os misericordiosos, ou você é feliz se perdoar. Os judeus retrucariam: perdoar? Perdoar inclusive o romano? Esse que me oprime? Vem Jesus e fala: bem-aventurados os pacificadores. Então você será feliz se você for um pacificador. Jesus, chegou, né? Eu quero a guerra, eu quero matar o romano.
Não aguento essa opressão, essa violência. Ele vem e diz: bem-aventurados brandos e pacíficos. Você será feliz se você for brando, pacífico. Eu? Nessa opressão, nessa violência? Isso é covardia. Não, não suporto não, não quero isso. Em resumo, há 2000 anos atrás, Jesus dizendo dessa forma, eu acho que ele ia ser morto logo no comecinho da caminhada, né? Uma conclusão que a gente chega, né? Então, uma conclusão óbvia. Jesus não falava da felicidade aos olhos do mundo, aqui, da matéria. A felicidade estaria numa situação futura. Era coisa para a alma. Daí também não ter sido entendido como Messias. Poxa, eu quero me libertar, o judeu pensava. O romano me oprime. Você diz que é Messias, mas está dizendo para eu perdoar o romano, para eu ser manso, ser... Não dá, não dá, tem problema. Então, em meio à revolta geral, em razão dessa opressão, o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, ia no sentido contrário do que eles desejavam, totalmente contrário, né? Toda a mensagem do sermão seria uma enorme revolução, na forma de pensar, de viver, de agir dos judeus. Só que para essa mudança era preciso muito tempo. E eles não deram tempo. O tempo era muito mesmo. Seria séculos, né? Então, levando em conta o sermão, das duas uma. O termo bem-aventurança ou feliz teria sido uma tradução indevida. É uma possibilidade, né? Porque Jesus ditou no aramaico, no hebraico, isso foi levado para o grego. Então, uma tradução inadequada, ou então, Jesus esperava 2000 anos que os judeus tivessem um entendimento imediato, mágico, semelhante ao que a doutrina espírita nos trouxe apenas em 1857. Aí não era o caso, né? Jesus sabia que eles não pensavam dessa forma. Então, tudo leva a crer que o termo traduzido, bem-aventurado ou feliz, sugere que seja outra coisa, né? Estudiosos dos evangelhos, eu cito aí em especial um querido amigo, professor Severino Celestino da Silva, estudioso, ele afirma que esse sermão poderia ter sido uma mensagem de estímulo, de conforto, de coragem, para que aqueles judeus, 2000 anos atrás, superassem aquela opressão. Então, ao invés de bem-aventurados, felizes, poderia ser avante, pessoal, coragem, força, não vamos desanimar, vamos continuar. Avante, você que sofre, seremos consolados em algum momento. Você que perdoa, também será perdoado. Era um discurso, um sermão de otimismo, de confiança, né? De esperança. Afinal de contas, Jesus falava as coisas da alma. Quarto tópico, as traduções dos evangelhos. E também falando um pouco de costumes, hábitos e cultura daquele povo. Bom, Jesus era judeu, né? E o evangelho, que se tornou conhecido depois, estava escrito em grego, né? Então, Jesus nasceu, viveu, desencarnou judeu. Pensava e agia como judeu, né? Nós vimos os preceitos do judaísmo sendo vividos por José, por Maria, por Jesus. Eles eram judeus e praticantes, né? Jesus, com Maria e José, iam na sinagoga, lá em Nazaré, aquele local que quase mataram ele depois, né? Eles eram, portanto, conhecidos, eram frequentadores da sinagoga. Jesus ia a Jerusalém, era levado a Jerusalém na Páscoa. Recordo-se, quando ele tinha 12 anos,
Então, eles obedeciam às orientações do judaísmo. E nessa ida, né, até Jerusalém, na Páscoa, quando ele tinha 12 anos, tudo indica que ele tenha passado por uma cerimônia que introduz o jovem judeu, garoto ainda, dentro da comunidade madura do judaísmo. Passa a ser um elemento atuante dentro da doutrina deles. Essa cerimônia se chama Bar Mitzvah. E Jesus, possivelmente, deve ter passado por isso nessa ida, quando tinha 12 anos. Jesus, então, não falava para os gregos, nem falava para os cristãos. Não existia cristão naquela época, né? O termo cristão vem apenas depois da morte de Jesus, através do evangelista Lucas, na cidade de Antioquia, hoje Turquia, na época Ásia Menor. Os que seguiam a doutrina do Cristo eram conhecidos como homens do caminho. E aí, depois de ele ter sido morto, Lucas, em Antioquia, ao lado de Paulo, ele diz: puxa, nós seguimos o Cristo, a gente poderia se chamar cristão. E a partir de então, começamos a ser conhecidos como cristãos. Jesus, então, como falamos, estava inserido em tudo aquilo que os judeus viviam naquela época. A mensagem, em hebraico, vertida para o grego e depois para o latim, que é a Vulgata feita por São Jerônimo, né, não podiam levar consigo os costumes, os hábitos, as tradições dos judeus. Eles não alcançavam. Originalmente, foi escrito, quando Jesus falava, foi escrito em hebraico, aramaico. Depois, traduzido para o grego, a cultura do judeu, o grego não conhecia, né? Então, a partir daí, nós temos dificuldade de encontrar a exatidão dos fatos. E saber exatamente tudo o que aconteceu. Um grande exemplo é a parábola do bom samaritano. Lembram-se? Um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando ele é assaltado. Aí passa um sacerdote, só acena para ele, passa um levita, só acena, passa um samaritano e acolhe. Ali, nessa parábola, está embutida a cultura do judeu. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Dentro do entendimento deles, quando se desce, se afasta de Deus. Então ele descia, por isso que foi assaltado. Jesus não contaria. Ele subia de Jericó, que é lá embaixo, né? 1.100 metros de diferença de altitude com Jerusalém. Um homem subia de Jericó a Jerusalém, foi assaltado. Não cabe. Ele estava procurando Deus. Né? Não faz sentido. O judeu, inclusive, quando na sinagoga vai ler a Torá, aquele púlpito que está lá, Torá, que é a presença de Deus para eles, tem 2, 3 degraus que ele é obrigado a subir. Ou seja, ele está indo na direção de Deus. Isso é cultural. O grego não conhece isso, não sabia disso, né? Quinto ponto, as distorções ao longo do tempo. Então, perdemos então um pouquinho o endereço de Jesus. Roma, que dominava aquela região, era pagã. O Império Romano era pagão. Mas no quarto século, mais precisamente no ano 313, como crescia muito o número de seguidores, né, de Jesus, Roma, preocupada, pagã, preocupada, traz no ano 313 a doutrina do Cristo para dentro de Roma e passa a conviver com o paganismo. 12 anos depois, ou 12 anos depois, no ano 325, a Igreja Romana, recém-criada, 12 anos só, né, faz um concílio para definir quem era Jesus. Então, além de nada, não sei o que mais eles entendiam. Porque aí define que Jesus é Deus. Não entendiam nada. No quinto século, caminhando já para o sexto, eles eliminam da orientação dos evangelhos a reencarnação, praticamente. Eles eliminaram
a pré-existência do espírito. E era isso que tornava possível a reencarnação. Então, criou-se, através dessa decisão de Justiniano, criou-se o entendimento de que, ao surgir o corpo, o espírito colocado ali é 0 quilômetro. Morreu, é uma sentença ou um prêmio, né? Depois. Mas tem vários pontos que dizem que o espírito já existia. João Batista, por exemplo, né? Ele disse assim: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Já existia. Porque já existia antes de mim. Profeta Jeremias, ele diz que Deus, está gravado bem antes que te formasse no ventre de tua mãe, falava Deus, te conheci, e antes que tu saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. E tem outros tópicos que mostram a reencarnação, né? Então, o espírito não é 0 quilômetro, não, tá? Só que a eliminação dessa pré-existência do espírito provocou uma distorção grande na mensagem de Jesus. Onde foi parar o entendimento para aquele diálogo com Nicodemos? Necessário é nascer de novo, Nicodemos. Qual o sentido que ficou para ele, falando de João Batista ou de Elias? Elias já veio, não reconheceram, era João Batista que tinha vindo. Então, hoje, eu estou falando um pouquinho rápido porque o texto é um pouquinho longo, tá? Me perdoem aí que eu não quero ultrapassar muito o horário. Hoje, nos é possível entender aquele sermão como bem-aventurança, feliz. Hoje, sim, né? Então, há 2000 anos, conforme eu expliquei, no meio dos judeus, no meio daquela opressão, não seria possível, de forma nenhuma. E hoje? Hoje temos os postulados da nossa doutrina espírita, né? Então, serei bem-aventurado, feliz, quando eu reparar as falhas cometidas outrora. Aí eu sou feliz. Ah, mas você está sofrendo? Estou sofrendo, mas estou resolvendo o meu problema, né? Então, falhas cometidas, eu vou corrigindo ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, com resignação, com força, com confiança, sem lamentação. Prestar bem atenção, porque quem não tem esse entendimento que a doutrina nos oferece, normalmente está lamentando. Por que isso comigo? Então, né? Então, sem lamentação. Então, nós podemos entender o sermão com uma breve historinha, tá? Eu vou contar uma história, estarei falando do sermão do monte, da montanha, hoje, nos dias de hoje, através dessa historinha. Combinado? Então, nós montamos uma historinha assim. 2 pessoas levam uma terceira a um sofrimento extremo. Maltrato e sem dó. Maltrato esse terceiro, né? Se alegram com essa maldade e esse que está sendo agredido é alguém indefeso. Não tem como se defender. Tanto sofrimento essa pessoa passou que ela se suicida. Dá um tiro na cabeça, tá? Os 2 agressores, depois de algum tempo, desencarnam. Passado um bom tempo na espiritualidade, na erraticidade, os 2 agressores reencarnam, estão aqui de volta. Unem-se pelo casamento, de acordo com o projeto reencarnatório decidido por eles. Então, seriam marido e mulher no processo reencarnatório e receberiam como filho aquele ser que eles agrediram tanto e que deu um tiro na cabeça, né? Então, a beleza da reencarnação, ela propicia o acolhimento no lar daquele que foi desprezado, rejeitado, abandonado, esquecido
na encarnação anterior? Dentro do contexto lar. Isso é maravilhoso. Então, são os dois agressores aprendendo a amar e cuidar daquele a quem fizeram tanto mal no passado. Tá? Até aí tudo bem? É o plantio e a colheita. Tá? Só que, em razão do ato praticado por aquele que era maltratado, né, aquele tiro na cabeça, ele, que agora é o filho dos dois agressores de outrora, ele retorna com gravíssima deficiência mental. Ele machucou o perispírito, na reencarnação, ele veio com uma forte deficiência mental. Ele é alguém que viverá vegetando por toda essa encarnação e que dependerá do acolhimento, do carinho, da atenção dos seus pais, os agressores da encarnação anterior. Olha que beleza, né? Para esses pais, os agressores, né? Ele é um processo doloroso, esse filho? Sim, é doloroso. Os dois têm aquele filho, amam o filho. E ver aquele filho com tamanha dependência é doloroso, exigindo atenção total ao longo de toda a vida. É doloroso. Os antigos agressores, agora os pais daquela criança, em razão do amor total por aquele que eles odiaram no anterior e que agora está na condição de filho, com problema mental, fazendo esse belo trabalho, como é que estará o coração deles, dos antigos agressores? Fazendo esse trabalho de acolhimento, de cuidado, fazendo tudo com muito amor. Como é que está o coração deles, desses dois? Bom, se sentirão intimamente felizes por estarem cuidando com tanto desvelo do filho que outrora era odiado por eles. Olha a reencarnação, a beleza da reencarnação, né? E aí, neste exemplo dado, entenderam a sequência direitinho. Nesse exemplo dado, cabe perfeitamente o sermão das bem-aventuranças. Hoje, para nós, espíritas, extremamente caro, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, serão consolados. Então, neste primeiro passo, dado pelos dois agressores, agora na condição de pai, acolhendo como filho o agredido, vem junto a tudo isso outras bem-aventuranças, outras alegrias, automaticamente, né? Nesse trabalho que não é fácil para aqueles dois, né? Exige muito amor, muito carinho, muito trabalho. Virão alegrias. Por quê? Porque estão se transformando intimamente, em razão, agora, dessa nova caminhada. Então, através desse gesto inicial, boas colheitas eles irão alcançar. Demonstraram humildade em acolher aquele que lhes causava incômodo. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Se tornaram, os dois, mais tranquilos, não mais agridem, vivem em paz, deixaram aquela brutalidade no passado. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Herdar a terra é continuar aqui, encarnando na terra, né? Nessa transição planetária, nosso trabalho é ver se a gente continua por aqui, né? Melhor do que voltar para um planeta ainda primitivo. Ainda, seguindo, no íntimo, os dois, ex-agressores e agora pais amorosos daquela criança com tanta deficiência. Eles se sentirão mais serenos, menos belicosos, trazendo mais paz, como alguém que está se livrando de alguma culpa, de algum fardo doloroso, pesado. Cabe aí
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todo sermão encaixa aí, né? Nesse episódio. Não precisa nem explicar o sermão. Já está, em cada tópico, está aí o significado daquilo que Jesus deixou há 2000 anos. Vamos seguindo? Tem a sensação, os dois, que aconteceu um sentimento de perdão entre todos eles, os dois pais e aquele espírito que está ali encarnado numa condição vegetativa, né? E que esse sentimento de perdão propicia a todos uma felicidade maior. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. O sermão está aí, né? Então, esse era o propósito do sermão das bem-aventuranças, que era um consolo para o futuro, né? Mas vamos ver esse sermão. O futuro já chegou, né? Jesus deixou para o futuro, mas nós já estamos no futuro. Então, vamos ver um sermão das bem-aventuranças, bem rapidinho, para os dias de hoje, tá? Entendimento para os dias de hoje. Então, diz assim: os pobres de ambição escura, de sonhos vãos, de projetos vazios, de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor. Então são pobres dessas ambições escuras, vazias, estão em outro patamar, né? Continua. Bem-aventurados ou felizes os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo as dificuldades nos adversários e nas circunstâncias que os ferem. Bem-aventurados, para hoje, os mansos, os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias, descontentamentos, mantendo seus pontos de vista e respeitando o próximo no seu direito de pensar, opinar e viver da forma que acham que é o correto. Bem-aventurados, para hoje, os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas. Todos temos. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, e que nunca atiram o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião. Buscando isso tudo, bem-aventurado seremos todos. Muito obrigado, amigos. Muito obrigada, Dilson, pela palestra. Muito bom. Acho que mais uma noite aí de boas reflexões, para todo mundo poder realmente refletir, né, sobre as bem-aventuranças no momento em que nós estamos aqui enfrentando e vivendo, estamos aqui, então precisamos realmente, né, viver de acordo, como você disse, então que nós possamos refletir. O pessoal está aqui elogiando a sua palestra esclarecedora, todo mundo agradecendo. Então, eu agradeço aqui, em nome do Caminho de Damasco, a sua participação mais uma vez aqui, né, trazendo muito conhecimento para a gente, e que numa próxima oportunidade nós possamos estar juntos novamente. Vamos, então, agora só fazer a nossa prece de encerramento, para nós encerrarmos a transmissão desta noite. Vamos, então, agradecendo ao nosso Pai Criador pelo dom da nossa vida,
por esta oportunidade de estarmos aqui virtualmente unidos em pensamento, acompanhando todo esse aprendizado que nos foi oferecido através da inspiração, da espiritualidade, de todo o conhecimento que nosso amigo nos trouxe, que possamos refletir e que possamos ser bastante vigilantes na nossa conduta, no nosso comportamento, que possamos realmente sermos e vivermos como cristãos, que é isso que Jesus espera de cada um de nós, e que Jesus nos fortaleça e nos envolva no seu amor, na sua luz e na sua paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Amanhã nós continuaremos com a nossa Semana do Caminho. A apresentação amanhã será presencial lá na nossa casa e também transmitida aqui pelo Facebook. Quem não puder comparecer vai acompanhar aqui também conosco. Adilson, mais uma vez, muito obrigada mesmo e uma boa noite para todos. Para você também, muito obrigada.